Resenha do TJSC. Olá, começa aqui a resenha semanal do TJSC. Nova diretoria da Associação dos Magistrados Catarinense toma posse no próximo sábado na capital catarinense. As informações são do repórter Diego Souza. A juíza Jussara Schittler dos Santos Van der Scher assume no próximo sábado, dia 10 de março, a presidência da Associação dos Magistrados Catarinenses. Esta será a primeira vez que uma magistrada estará no comando da entidade, cujo mandato tem duração de 3 anos. A magistrada é formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Após cursar a Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina, ingressou no Judiciário Catarinense em 7 de agosto de 2003 como juíza substituta. Atuou como juíza titular nas comarcas de Modelo, Xanxerê, Mafra, Chapecó e Blumenau. Ela ainda é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Padrasto que abusava de enteada com omissão da mãe é condenado a 15 anos de prisão. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença e determinou a execução imediata da pena imposta ao homem que praticou atos libidinosos contra a enteada, menor de 14 anos, e mediante omissão da mãe. O crime aconteceu no município do Oeste Catarinense. A condenação foi de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado para o autor do delito e de 6 anos de reclusão em regime semiaberto para a mãe pelo crime de omissão dolosa. Segundo as declarações da vítima, os abusos aconteceram por diversas vezes durante meses seguidos e somente cessaram após o registro de boletim de ocorrência. Para o desembargador Carlos Alberto Sivinski, relator da matéria, a materialidade e a autoria do delito pelo padrasto, bem como a participação por omissão da mãe, foram comprovadas não só pelo depoimento da vítima, como também pelo relato de suas irmãs e da assistente social que a atendeu. A decisão foi unânime. Visual moderno e mais informações distinguem a nova versão do contra-cheque no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As informações são da repórter Gabriela Halp. O Poder Judiciário de Santa Catarina disponibiliza a partir desta segunda-feira a nova versão da consulta aos contra-cheques de magistrados e servidores. A nova ferramenta adota um padrão visual mais moderno e amigável ao usuário, além de agregar informações até então não disponíveis, como a base de cálculo do imposto de renda e a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Além da mensagem já existente sobre o prazo para recadastramento anual dos inativos, foi disponibilizada nova funcionalidade que emite informações sobre o prazo final de isenção das contribuições previdenciárias e do imposto de renda, com o objetivo de que o servidor requeira tempestivamente a prorrogação do benefício. O acesso ao novo sistema se dá através do portal do servidor ou do acesso restrito, da mesma forma que na versão anterior. Entrevista da semana. Na entrevista desta semana, nós vamos ouvir Lisa Anzanello de Azevedo. Ela é advogada e recentemente lançou um livro com o título Análise Econômica da Tributação, a importância da arrecadação do ICMS para a garantia dos direitos sociais. Ô Lisa, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço pelo convite. Você trata de um assunto extremamente polêmico, a importância da tributação. O que motivou o livro que você acaba de escrever? Embora o livro possa parecer extremamente técnico, o principal objetivo é despertar empatia. Nós nos esquecemos daquele contrato originário firmado pelos nossos ancestrais, que abriam mão das suas liberdades individuais em prol dos benefícios da vida em comum. E hoje em dia, com todo o advento da tecnologia, cada vez mais as pessoas têm se isolado. E quanto melhor é a vida dessa pessoa, mais ela acredita que não precisa do outro. E o livro vem justamente na contramão desse pensamento,
para trazer a importância que o Estado tem, mesmo que você não utilize desses serviços individuais que o Estado disponibiliza, mas você precisa desse Estado para manter a ordem, por diversas questões que vão muito além dos serviços prestados. E, como diria o ex-presidente Richard Nixon, o governo não pode dar nada para o povo sem que antes ele tenha retirado. Então é aí que entra a importância da tributação, que para manter mesmo que esse mínimo que o Estado disponibiliza, ele precisa arrecadar tributos. Agora, existem outras formas de tributação, além desta que a gente conhece aí, de financiar o governo? São 6 as principais formas de tributação, que seria a cunhagem de dinheiro, o endividamento, a venda de bens e serviços públicos, o controle desses bens e serviços diretos pelo governo, o endividamento, a pilhagem, e a tributação. São esses seis principais, né? Só que dentre eles, a cunhagem de dinheiro ela é muito vantajosa para os governantes, porque ela é muito passível de manipulação. Antigamente, quando se cunhava o dinheiro, utilizavam-se metais inferiores ou uma quantidade inferior de metal do que devia ter naquela moeda. E hoje em dia a pior característica, né, desse modelo é que ele gera a inflação a longo prazo. E isso é considerado pelos economistas como a forma mais regressiva de tributação, porque as pessoas mais pobres, né, mais carentes na sociedade, são as que têm os menores recursos de correção monetária para se defender desse contínuo aumento dos preços. Já a pilhagem ela, embora ainda a gente saiba que aconteçam nesses vários conflitos que ainda existem pelo mundo, ela foi proibida, não é um meio lícito, né, na Convenção de Genebra de 1949, e por isso ela é de plano descartada como um modo de financiamento do Estado. E depois temos o endividamento. O endividamento ele é considerado também como uma forma de pilhagem. Só que em vez de você se financiar com os recursos de outras nações, você se financia com os recursos das gerações futuras, tributando gerações futuras. E ao mesmo tempo, você acaba criando uma sensação ilusória com esses empréstimos de que a sociedade está vivendo num padrão muito bom. E com isso ela acaba consumindo, as pessoas acabam consumindo as poupanças. Então isso é um outro efeito negativo do endividamento. Na questão da venda de bens e serviços públicos, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem condições de pagar por esses bens e serviços públicos disponibilizados. E bem como tem alguns desses serviços, como bombeiro, segurança nacional, que independeriam do pagamento, eles teriam que existir independente de um pagamento direto. Já a questão do controle direto, a gente vai chegar a um governo centralizado. E como é de público, né, conhecimento, nenhum dos governos que até hoje tentaram fazer essa centralização dos meios de todos os meios, na verdade, né? Quando você faz a centralização da economia, você torna tudo público, né? Nada é mais privado. E todos esses modelos, eles acabaram sendo gradativamente transformados em economias de mercado, porque a economia de mercado ela fomenta a questão de inovação, o desenvolvimento pessoal, né, o desempenho das pessoas, e essa é uma característica própria da livre concorrência. Então, por isso, todos esses mercados centralizados, como Cuba, China, acabaram abrindo seus mercados. Então, a gente não tem nenhum modelo que tenha dado 100% certo, digamos assim, nesse modelo de economia centralizada. Então, por fim, a gente acaba ficando com a tributação por ser o que seria o menos oneroso à sociedade e o que menos provocaria externalidades negativas. Agora, se esse tributo, você acaba de falar que é tão essencial, é tão importante, ele é o principal deles, por que ele tem uma conotação tão negativa diante da sociedade? Porque o tributo, desde o início, ele teve um estigma de servidão.
Na antiguidade, só os povos dominados, conquistados, é que pagavam tributos. Depois, na Idade Média, os servos pagavam os tributos para os senhores feudais. E, além disso, ele tinha uma conotação de pecado. A própria Bíblia coloca um pouco isso, porque ela ela igualava os cobradores de impostos aos publicanos, que eram considerados os pecadores públicos. Então ela sempre teve essa conotação negativa, já desde a sua criação. E aliado a isso, a gente teve uma formação de governos europeus em que as coroas eram extremamente ávidas por essa tributação, mas por interesses próprios, para garantir a luxúria das cortes europeias. E com isso foi fomentando a insatisfação da sociedade, que acabou gerando inclusive a Revolução Francesa. E o maior problema de tudo isso é que essa característica da corte perdulária, ela foi trazida para os povos além-mar, né, para os povos conquistados, e aqui na colônia, com exemplo, o Brasil, principalmente, a gente teve o emblemático Quinto dos Infernos, que era o quinto de tudo que era produzido e extraído no país, era enviado para a metrópole. E não havia um repasse, assim, uma contrapartida à colônia. Então, os colonos começaram a ficar revoltos com isso. E, aliado, ainda temos que a tributação, aqui no nosso país, ela nunca foi devidamente estabelecida. Começou com esses excessos da corte portuguesa, superposição de tributos, e chegamos ao extremo da derrama, com diversas revoluções por todo o território nacional. A gente teve a Inconfidência Mineira, que foi por causa da alta tributação sobre o ouro. A gente tem a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, inclusive separatista, por causa da alta tributação sobre o charque. Então, são essas características que foram moldando uma aversão da sociedade à tributação. E com o tempo, a gente passa do tributo básico, né, para um tributo mais evoluído, só que a sociedade ela não tem essa concepção, né? Então, em qualquer governo, por melhor ou pior que seja, há necessidade dessa tributação histórica, né? Mas a gente não consegue ver a parte boa exatamente porque a gente já está enraizado em todos esses problemas históricos. Então, de fato, a tributação ela é um problema histórico da nossa sociedade. Bem, agora, para finalizar, um assunto factual que está aí na ordem do dia, as reformas. A reforma previdenciária, há quem diga, principalmente na academia, entre os professores de economia, que ela está invertida a pauta da reforma previdenciária. Antes dela vem a reforma tributária. Você entende assim também? Você acha que essa deveria ser a primeira reforma tributária antes da previdenciária? Eu acredito que com certeza a gente precisa de uma reforma tributária, inclusive se discute isso muito na academia, que foram reformados N outras coisas, assim como a Previdência, e tivemos N códigos jurídicos que já foram reformados e não se dá a devida atenção para a tributação. Só que o problema da tributação, ele perpassa problemas culturais nossos. Historicamente, a gente tem problemas, digamos assim, com a tributação. Então, por exemplo, uma das sugestões seria colocar o IVA no Brasil, que é um imposto único europeu. Só que o que o cidadão vai pensar já? CPMF. Então, tá todos os detalhes que são muito intrínsecos na tributação dessa mágoa, desse ressentimento da população. Então, a gente tem que pensar muito na hora de fazer uma reforma tributária. Obviamente, ela é necessária, ela resolveria N problemas de gestão, de financiamento do Estado, inclusive da própria Previdência, que poderia ser postergada após essa análise. Só que é muito mais fácil você fazer uma reforma da Previdência do que você fazer uma reforma tributária, porque você mexe com muito mais interesse. Você mexe com interesses privados muito fortes, com empresas muito fortes, com questão empresarial muito forte, você mexe com interesses políticos porque querendo ou não a gente sabe que no fim tudo envolve um interesse político, então toda essa reforma tributária ela teria que ser muito bem estruturada para que a população a entendesse
e se adequasse a ela, e não ser uma coisa imposta, que como já foi desde o início da nossa tributação, né, daquela coisa da derrama de tributar e não ver retorno. Então a gente precisa adequar isso, porque a gente não pode simplesmente chegar com um imposto único europeu e tentar aplicar no nosso país, porque já foi tentado e no final não sabia para onde ia exatamente o dinheiro que era para ir para a saúde não ia. Então é toda uma questão assim de tempo. O Brasil ainda precisa de tempo para ter todo um arsenal e ter todo um amadurecimento da população para essa reforma tributária. Obrigado, Lisa, pela entrevista. Eu que agradeço. Ouvimos a advogada Lisa Anzanello de Azevedo, que lançou o livro Análise Econômica da Tributação, aqui no nosso quadro de entrevista da semana. Estado terá verba sequestrada caso auxilie aluno em dificuldades na sala de aula. As informações são da repórter Gabriela Halp. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em agravo de instrumento, manteve decisão que determina ao Estado a obrigação de contratar professor para aluno com dificuldade de aprendizagem, mas substituiu a multa diária por eventual descumprimento pelo sequestro de verbas públicas para garantir a medida. O prazo para cumprimento da decisão, de 30 dias, permaneceu inalterado. O adolescente, atualmente com 15 anos, apresenta quadro de dislexia e daltonismo. A desembargadora Vera Copete, relatora do agravo, não cogitou em seu voto a possibilidade de revogação da tutela. A substituição da multa pela medida de sequestro, em seu entender, se apresenta como a mais apta a garantir o resultado almejado. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halp. Motorista que teve automóvel atropelado por vaca no extremo oeste será indenizado. A 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou indenização por danos materiais em favor de um motorista que teve seu carro atropelado por uma vaca em estrada vicinal do extremo oeste do estado. Ele receberá R$ 4.300 para cobrir o prejuízo com os danos registrados em seu veículo. O proprietário do animal, devidamente identificado, será responsável pelo ressarcimento. Segundo os autos, o homem dirigia por estrada rural na companhia de 2 amigos, quando viu o bovino escapar de um cercado. Para o desembargador André Carvalho, relator da matéria, os depoimentos das testemunhas, assim como demais provas, dão conta de que a vaca causadora do acidente possuía as cores branca e cinza e trazia o brinco de identificação que definia sua origem. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior, esclareceu o relator ao citar artigo do Código Civil. A decisão foi unânime. Inscrições para compor novo comitê gestor do 1º grau serão abertas na próxima semana. As informações são do repórter Diego Souza. Magistrados e servidores da Justiça de 1º grau interessados em fazer parte do Comitê Regional para a Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º grau de jurisdição poderão efetuar suas inscrições nos próximos dias 12, 13 e 14 de março pelo e-mail cgrpg.candidato@tjsc.jus.br. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 14 de março. A Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º grau de jurisdição tem o objetivo de desenvolver, em caráter permanente, iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços judiciários de primeira instância. Entre as atribuições estão fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações vinculados à política. O desembargador Roberto Lucas Pacheco, vice-corregedor-geral de Justiça, é o presidente do Comitê Eleitoral. As informações foram do repórter Diego Souza. Desembargadores Lédio e César Abreu têm aposentadoria aprovada pelo órgão especial.
As informações são da repórter Gabriela Halpe. Os desembargadores Lédio Rosa Andrade e César Augusto Mimoso Ruiz Abreu tiveram seus pedidos de aposentadoria voluntária apreciados e aprovados pelo órgão especial do Tribunal de Justiça nesta última quarta-feira. As matérias foram relatadas, respectivamente, pelos desembargadores Newton Trisotto e Sérgio Roberto Baz Luz. Os dois magistrados com longa trajetória no Poder Judiciário de Santa Catarina receberam manifestações diversas dos colegas, todas encampadas pelo presidente da Corte Estadual, desembargador Rodrigo Colasso. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina promove movimentações na carreira da magistratura de primeiro grau. O órgão especial do Tribunal de Justiça, em sessão administrativa, promoveu movimentações na carreira da magistratura. Os juízes Edson Luiz de Oliveira e Pedro Rios Carneiro, por exemplo, foram promovidos para assumir, respectivamente, a 4ª Vara Criminal da Comarca de Joinville e a Vara Única da Comarca de Papanduva. Os magistrados Rui Fernando Falck e Fernando Rodrigues Buzarello, respectivamente, foram removidos para a Vara Criminal da Comarca de Biguaçu e a 2ª Vara da Comarca de Araquari. Foram também apreciados e deferidos os pleitos de opção das juízas Gisele Ribeiro e Marivone Conciscoski de Abreu para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Lages e a 1ª Vara Civil da Comarca de São José, respectivamente. Os desembargadores também deferiram as indicações dos juízes Renato Roberge, da 5ª Turma de Recursos de Joinville, e Rodrigo Coelho Rodrigues e Andréia Regis Vaz, ambos da 7ª Turma de Recursos de Itajaí. Por fim, o órgão especial aprovou a indicação dos magistrados Alexandre Dietrich Burn e Heloísa Deirite Fernandes para a direção do Foro das Comarcas de Joaçaba e Maravilha. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participação Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até a próxima!